sobre função exponencial, mais sobre os gráficos, na verdade, da função exponencial. Bem, se vocês ainda não assistiram, tem um vídeo anterior aqui sobre função exponencial no canal, então deem uma olhada. A função exponencial, a gente vê ela como sendo uma função onde o expoente é a incógnita, ou seja, a gente tem o x aqui, ó, no nosso querido expoente, né? A gente acha a função difícil, imagina na hora que a gente pega uma função que ainda tem uma potência, né, um expoente. Bom, não é tão difícil quanto parece a função exponencial. A gente geralmente tem a função exponencial somente para ser substituída, ou seja, ele dá um valor e você tem que substituir ali onde está o x. Por que que fica difícil? Porque você precisa, às vezes, saber as propriedades de potência, ok? Se vocês não se lembram das propriedades de potência, o vídeo anterior aqui a essa aula tem sobre isso, então assistam, por favor, estão aqui no canal. Bom, enfim, então como eu disse anteriormente, a gente geralmente tem uma função exponencial e essa função exponencial ela sempre tem o expoente como a incógnita. O que que isso quer dizer? O que que eu não posso ter numa função exponencial? A função exponencial, a base dela é muito importante, ok? A base da função exponencial, ela tem que ser sempre maior do que zero. Ela nunca pode ser negativa, ela não pode ser zero e ela também não pode ser 1, tudo bem? Ou ela tem que ser maior do que 1, ou ela tem que ser menor do que 1, mas dentro de zero. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, do que 1, no caso, eu vou ter 2, 3, 4, 5, assim por diante, ok? O que acontece quando eu tenho isso? Eu tenho uma função crescente. Se eu tiver uma função entre 0 e 1, ou seja, uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante, eu vou ter uma função decrescente, ok? É isso. Bom, o que isso vai dizer respeito para a gente agora nesse momento? A gente vai ter que só substituir os valores na nossa querida função exponencial. Como? A gente tem que depender também da função exponencial. No caso aqui eu peguei a função 4 elevado a x, tudo bem? E aí eu coloquei aqui, para x igual a 1, eu já fiz a função, ela deu 4, porque 4 elevado a 1 é 4. Para 4 elevado a 0, porque eu quero x igual a 0, vai ser 4 elevado a 0, que vai dar 1. Todo número elevado a 0 dá 1, né? 4 elevado a menos 1, mesma coisa, 1 sobre 4 e assim por diante. A gente pode encontrar vários valores. O exercício, geralmente, ele dá qual que é o valor que ele quer que você encontre. Esses exercícios, eles geralmente são ou de crescimento de bactérias, né, de culturas, no caso, porque eles são exponenciais, ou pode ser também de decaimento radioativo, tá? Decaimento radioativo, a gente vai ter uma curva decrescente, crescimento de bactérias ou de culturas, a gente curva crescente. Bom, isso cai bastante no Enem, ok? Só que é para vocês geralmente colocarem o valor ali, substituir e conseguir fazer o exercício. Nesse caso aqui é um exercício bem tranquilo, como a função é 4 elevado a x e ele quer saber x igual a 2, a gente só vai resolver ela. Vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui na parte de baixo. Eu vou fazer o f de 2. Professora, por que você põe f de 2? Não é f de x? O x que eu quero não é 2? Então é f de 2. Ok? 4 elevado a x. Quem é o x? Não é 2? Então 4 elevado a 2. Quanto que é 4 elevado a 2? 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Certo? Então o valor aqui vai ser 16, ok, pessoal? Bem facinho, né, de resolver. A gente pode pôr qualquer valor aqui, tá, pessoal, na potência. Não tem problema nenhum, o exercício geralmente dá. Bom, além desses exercícios que a gente tem que substituir somente o valor da incógnita, a gente também pode ter exercícios de montagem de gráficos, principalmente em segunda fase de vestibular e assim por diante. Para montar um gráfico, geralmente a gente precisa ter os pares ordenados. Os pares ordenados são o quê? Valores de x e de y, ou seja, pontos na curva que a gente consiga ligar e consiga fazer o esboço dessa curva. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer alguns pares ordenados. Eles estão aqui, ó, do lado, tá vendo? Que é o valor de x e o valor de y. Aqui na primeira coluna, na primeira linha, desculpa, eu coloquei o quê? Eu coloquei x como 2, certo? Então, aqui o meu primeiro valor é 2. E o meu y, ele deu 16. Então, aqui vai ser 16. Ok? Depois, eu tenho o valor de x, 1. E o y deu 4. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa, né, senhores? Continuando. Valor 0 de x. Eu encontrei valor de y,
1. E por último aqui, o valor de x era menos 1 e o valor de y deu 1 sobre 4. Lembrando que se você não sabe expoente negativo, assista o vídeo que está aqui no canal. Ok? Continuando. Então, agora, pessoal, que a gente já tem os pares ordenados, a gente vem aqui para o nosso gráfico querido, né? Para o nosso plano cartesiano, lembra? Um nome muito lindo e maravilhoso. E a gente vai plotar esse gráfico. A gente vai plotar esses pontos. E depois que a gente plotar os pontos, a gente vai ligar eles para ver o que deu. Aqui a gente tem o eixo horizontal, que é o x, e o eixo vertical, que é o y. A gente vai começar a encontrar quais pontos a gente tem aqui. Primeiro, eu tenho 2 e 16. O 2 aqui no x está aqui, e o 16 vai estar lá para cima, eu não vou conseguir plotar, ok? Pronto. Próximo, a gente tem 1 e 4. Então, eu vou pegar 1 aqui no x, e no y eu vou pegar o 4. Lembrando, você segue a retinha aqui até chegar lá no nosso querido 4, que a gente chama de interseção, né? Aqui, ó, é o encontro das nossas retas imaginárias, vamos dizer. Continuando. Próximo ponto, 0 e 1. O 0 no x está aqui. A gente vai subir até chegar aqui no nosso ponto. Em cima aqui do eixo y, né? Bem bonito e maravilhoso. Continuando, a gente tem menos 1 e 1 sobre 4. Então, menos 1 está aqui, né? E o 1 sobre 4 vai estar... Vamos ver. Vamos pôr mais ou menos aqui. Ok? Não tá correto, certinho, né, pessoal? Aqui, né, a professora tá fazendo aqui na mão, mas, né? Vamos lá. Agora a gente liga os pontos, pessoal. Liga aqui, e aí lá pra cima vai ficar imenso lá e assim por diante. E aqui a gente sempre vai colocar ele perto do zero, mas sinceramente ele nunca chega a tocar o zero, tá, pessoal? Aqui a gente pode perceber que essa reta ela é crescente, porque os valores eles estão aumentando, né? Ó, ela tá crescendo, né, essa reta aqui. Então a nossa curva aqui a gente vai chamar de gráfico crescente, ok? Esse aqui é o gráfico da função exponencial, como vocês podem perceber. Ele tem essa carinha, né, mais arredondada, só que ele nunca chega aqui no zero, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante da gente falar. Bom, professor, e se fosse, por exemplo, 1/4, né, sobre x? Vamos fazer ela aqui embaixo. Vamos mudar a nossa função. Vou pôr aqui do lado, tá, pessoal? Se, por exemplo, ao invés de ser 4 elevado a x, fosse f de x igual a 1 sobre 4 elevado a x. Qual seria a diferença? A diferença seria que a nossa curva ela não seria mais crescente, tá, pessoal? Ela seria decrescente. Podem fazer os valores aí da mesma maneira que a gente tinha feito anteriormente. A gente tem os valores aqui ó, para x, aí aqui no meio você põe a função, e aí depois você coloca o par ordenado, tá, pessoal? Façam essa tabelinha aí na casa de vocês. Adotem valores para x igual a gente adotou ali anteriormente, 2, 1, 0 e menos 1. E vocês vão perceber que a curva, ela não vai ser mais crescente, ela vai ser decrescente, ok? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona uma curva crescente e uma decrescente. Ó, aqui a gente tem dois exemplos de gráfico. A gente tem o gráfico aqui F e a gente tem o gráfico G. Qual deles é crescente e qual deles é decrescente? O crescente é aquele que está aumentando, ó, que ele está crescendo, né? Por isso o nome. E aqui o decrescente a gente vai ter o G aqui, ó, que ele está diminuindo, né? Ele está cada vez mais próximo da origem. Lembrando que ele nunca chega no zero, hein? Vamos falar novamente. Ó, aqui parece muito próximo, mas se vocês derem zoom depois a gente consegue ver que ele não se aproxima, ele não chega no zero. Ele fica próximo, mas ele não chega até zero. Tudo bem, pessoal? Esse negócio de não chegar até zero é um problema se a gente for perceber o decaimento radioativo, por exemplo, lá em química. A gente nunca vai ter, por exemplo, onde teve um acidente nuclear, onde tenha zero radiação. A gente nunca vai ter isso, porque o decaimento radioativo, ele tem esse gráfico aqui exponencial. Então, ele nunca chega a zero. Ele chega próximo a zero, valores muito pequenos, mas ele nunca vai chegar exatamente a zero, tá, pessoal? A gente chama de tempo de meia-vida, para quem quiser pesquisar depois.
E também a gente vai ter lá na biologia o crescimento de bactérias ou de culturas, tudo bem, pessoal? Ele vai começar aqui próximo do zero, claro, nunca vai ser zero porque zero não se multiplica, não tem como eles se replicarem, tudo bem? E a gente vai ter um crescimento cada vez maior aqui, que no caso a gente chama de crescimento exponencial. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Assistam o vídeo anterior se vocês tiverem dúvidas sobre potências ou assim por diante. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal.